Conversar com as doutoras Edna e doutora Flávia. Vamos falar sobre erros refracionais. Quando a gente ouve falar esse nome, parece que é muito complicado, mas é muito mais comum do que a gente imagina, não é, doutora Edna, não é, doutora Flávia, tudo bem? Oi, boa tarde. Boa tarde. Quando a gente fala erros refracionais, parece uma coisa tão distante da gente, mas ela é muito corriqueira no consultório. É difícil um paciente ser hemétrope. Então vamos explicar o que é isso. Hemetropia é quando o paciente não tem nenhum grau no olho, zerado. E isso é muito raro. A maioria de nós tem erros refracionais, que é ou miopia, ou hipermetropia, ou astigmatismo, ou a presbiopia. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. A gente, para fazer um paralelo, assim, quando há 20 anos, 30 anos atrás, as pessoas nasciam com menos erros refracionais do que hoje, ou tinham isso no decorrer do caminho, ia sendo mais tarde, ou a coisa também foi evoluindo? Não, é comum a criança nascer com hipermetropia. Isso é o normal. O habitual. Isso é o habitual. A criança, quando nasce, ela tem um pouco de hipermetropia, que ela consegue acomodar esse grau e ela consegue enxergar. Hoje, o que tem aumentado é o grau de crianças com miopia, que não é o comum acontecer. As crianças não nascem míopes, né? Mas por causa das telas, principalmente o celular, isso vem aumentando cada vez mais. E isso é ruim, porque isso atrapalha o desenvolvimento da visão da criança, que a criança ela aprende a enxergar até os 7 anos de idade. Quando se completa. Isso, o desenvolvimento da visão. Né? A criança, o que ela tem que aprender vai ser até os 7 anos de visão. Se ela não desenvolveu essa visão, depois é muito difícil recuperar. E a miopia atrapalha esse desenvolvimento se ela começar, né, muito cedo. Mas a hipermetropia, a criança nasce com ela, conforme ela vai crescendo, o olho vai crescendo e ela vai sumindo essa hipermetropia, vai compensando pelo crescimento dela. Isso é o habitual. Então, o que mudou muito foi a chegada das telas mais cedo para as crianças. Eu acho que é importante explicar qual é a diferença da miopia para a hipermetropia. O olho ele tem um tamanho para que o foco chegue na retina. Quando o paciente tem um olho pequenininho, o foco vai estar atrás da retina. Isso é hipermetropia. Então, aquela criança que tem uma vista longa para longe e tem dificuldade para ler de perto. O que é o contrário da miopia. É o olho grande, o comprimento do olho é maior do que o normal, o foco é antes da retina, então a criança não enxerga de longe e enxerga de perto. Então, é fácil para uma mãe reconhecer quem é míope, porque ou a criança fica em cima da televisão para enxergar. Aquelas crianças que vão lá na frente assim da televisão, isso, né? Ou ela pega o celular e coloca em cima do olho dela para poder enxergar. Ou a professora escreve no quadro, né, Flávia, e a criança não consegue enxergar o que está escrito no quadro, né? Exatamente. E tem o astigmatismo, né? O astigmatismo é uma córnea que tem uma curvatura maior do que a outra. Então ela não fica como uma bola normal, redondinha. Ela fica como a bola do beisebol. E isso faz com que vai chegar 2 focos no fundo do olho. Então a criança vê tanto longe quanto perto sombreado. E aí, então, por isso que é o ideal a mãe começar a fazer a visita uma vez por ano no oftalmologista para já evitar. Quais são os benefícios da mãe que consegue perceber isso já criança e evitar entrar numa adolescência? São vários, né, Flávia? Fala um pouquinho da misometropia, que tem uma hipermetropia num olho e não tem outro. Não, isso vem da importância que foi o que eu te falei, do desenvolvimento da visão. Que a criança tem uma certa idade que ela tem que aprender a desenvolver essa visão. Se ela não desenvolver, depois é muito difícil, né, recuperar. Então, quando a criança é míope, dos 2 olhos, que foi o que a minha mãe falou, aí é mais fácil da mãe reconhecer. Então, é aquela criança que está, né, puxando tudo para perto, fazer tarefa, a mãe vai ver, a escola chama às vezes e você leva no oftalmo para ver se precisa de óculos. Mas às vezes a criança tem um olho só, não tem no outro. O outro olho é bom e aí compensa, né? E a criança não percebe. Às vezes quando percebe, muitas falam isso, a criança tampou o olho por algum motivo, foi brincar de pirata e aí percebeu que não enxergava do outro olho.
E isso, quando vem na consulta, a gente consegue detectar, mesmo se a mãe ou se a criança não perceber isso daí. E isso tem que ser tratado para desenvolver a visão desse olho que não está enxergando. Então é comum você ter, por exemplo, uma criança que tem 4 graus de hipermetropia aqui e no outro meio. Que foi até um caso que eu trouxe esses dias para você de uma paciente, né? Que ela não tinha nada num olho e 4, acho que no outro olho, que foi o caso da Giovana. Então essa criança, o cérebro vai ter predileção de enxergar com o olho do meio grau e o outro olho vai ficando preguiçoso. Se você pegar isso depois dos 6, 7 anos de idade, isso vai ser mais difícil de ser tratado. E aí eu chamo a atenção para alguma coisa que o Provisão oferece de diferente. Os oftalmologistas normalmente fazem o tratamento tampando o olho bom para estimular a criança a enxergar com o olho ruim. A gente disponibiliza um tratamento que é chamado Revital Vision, que é feito através de tarefas e exercícios com o computador para que a pessoa possa desenvolver a visão naquele olho sem ter que fazer o uso do tampão. O tampão é muito difícil você explicar para a criança o uso do tampão. É até complicado, né? É porque você tampa o olho bom da criança. Então, muitas vezes, ele tenta arrancar. Porque ele quer enxergar, porque a gente está tentando estimular o olho que é ruim. Então, é muito difícil a criança ficar com o tampão. Aí, o que as mães fazem? Colocam o tampão em cima do óculos. Não é o adequado. Tem que colocar na pele mesmo. Que tira, né, o óculos também, né? E porque começa a ver por baixo, por cima, pela lateral. E aí não adianta nada. E não adianta nada. Então, você fica lá, a mãe estressada, a criança estressada, sabe? Você vê que o rendimento na escola diminui e a hora que você vai ver o resultado, se não fizer realmente direitinho, não tem resultado. E aí, com o Revital Vision, o que a gente vê? As crianças, como hoje eles gostam muito, né, das telas, então eles gostam do Revital Vision, porque é uma hora que eles vão fazer no dia, não é o dia inteiro, né? E eles ficam brincando como se fosse tem que ser alfabetizado. Já tem que ser pelo menos alfabetizado ou não precisa para fazer Não precisa ser alfabetizada. A partir dos 4 anos de idade a gente já consegue fazer muito bem. E o resultado é mais rápido e sem tanto esse estresse de colocar. Até por causa de bullying também, as crianças às vezes com tampão. É bem complicado a questão, né? Que é uma questão que é importante para o emocional, não só da criança, mas também da mãe. Eu tive que fazer tampão na Juliana quando criança e aquele esparadrapo, na época era esparadrapo, hoje é o micropóreo, acaba fazendo ferida no rosto da criança. E a criança chora para colocar aquilo e a gente que é mãe fica morrendo de pena. Então muitas mães desistem porque ficam com pena das crianças. Então eu fixo as mães que quem gosta tem que colocar o limite. Porque se você não colocar, o preço de se perder uma visão é muito maior do que deixar de fazer o tampão. Agora vamos passar, por exemplo, eu que tive miopia e astigmatismo, eu não lembro, talvez porque faz muito tempo atrás, de ser de criança. Que eu assisti a minha aula, eu fui perceber isso já mais velha, mais adulta. Pode você levar uma vida normal e você descobrir míope já com 20 anos, 25 anos, 21 anos? Ou era e não, naquela época não se tinha tanto diagnóstico? Não, você tinha diagnóstico antigamente. O problema é que antigamente as crianças brincavam no sol. Então elas olhavam para longe, né? Elas olhavam para longe com o olho relaxado. Começou tudo isso com a violência, que os pais começaram a reter as crianças em casa. Então você não toma sol, você não tem vitamina. Começa por aí. E segundo, que se você não tem um ambiente ao ar livre para brincar, dentro de casa você vai brincar com o quê? Com computador, com leitura, com televisão, celular. Então, o músculo para fazer a leitura, ele tem que contrair, o músculo ciliar tem que contrair para fazer o foco de perto. E é isso que faz o olho crescer. E se o olho crescer, ele vai se transformar no olho miópico. Então, a miopia começou a aparecer muito mais cedo. E o que acontece? Se você pegar uma miopia lá pelos 12, 14 anos,
você tem um tempo de crescimento que vai até os 21 anos de idade. Então, o olho crescia, mas essa miopia não tomava porte tão grande. Mas se ela começa hoje aos 3 anos e vai crescer até os 21 anos... Então, é muito grande. É muito tempo. Então, qual é o perigo disso? De fazerem-se as miopias degenerativas. E que isso tem uma certa gravidade para o olho, podendo levar até uma perda de visão. Por quê? Todo tecido que cresce, você espicha e você afina. Se você pegar uma massa de pastel para ela crescer, se ela crescer muito, ela vai rasgar. Vai rasgar, se rasga. Então, o olho é a mesma coisa. Essa retina que cresce muito, ela tem tendência a rasgar e fazer um descolamento de retina. Ou, quando ela cresce muito, as estruturas internas do olho se alteram. E isso causa deformidades na visão, que são chamadas as alterações degenerativas da alta miopia, que pode ser chamada até miopia maligna. Então, hoje, a indústria começou a correr atrás para diminuir a evolução da miopia. E a gente, no Provisão, buscou ir atrás dessa nova tecnologia e passei isso para a doutora Flávia. A Flávia, a doutora que faz o Revital Vision. Então, começa com o Revital Vision, seria o primeiro quando é criança. Teria algum outro tratamento? Não, o Revital Vision é para a gente tentar restabelecer a visão que ela não conseguiu desenvolver. Agora, você tem uma criança, lá 7, 8 anos de idade, que você vê que já está com uma miopia, que todo ano vai no oftalmologista, essa miopia está aumentando, está lá 3, 4 graus. Volta no outro ano, está 5 graus, então agora surgiram algumas opções para desenvolver esse olho a não aumentar essa miopia. Ele enxerga esse olho, você coloca o grau, ela corrige o grau e a criança enxerga. Ela desenvolveu essa visão, só que a gente está tentando frear a miopia. Isso, o aumento dessa miopia. Se a gente coloca um grau normal ou uma lente de contato com o grau normal, ela vai enxergar, mas a miopia vai evoluir do mesmo jeito. Então vieram 2 tecnologias novas, que é o óculos, que é o Stylist, e tem a lente de contato, que é a MySight. A MySight a gente até tinha falado dela. São as 2 novas que vieram para tentar frear essa miopia. E o que ela faz? Ela tem uma zona central que a criança enxerga, e na periferia ela tem áreas de defocus. Então ela não é o grau da criança. Então ela borra a visão na periferia para não estimular o olho a crescer, entendeu? Então, com isso, eles dizem que nem a MySight freia até 75%, da evolução da miopia. Mas isso tem que ser feito com acompanhamento oftalmológico, certinho. E tem uma idade certa para começar, um grau certo ou não? Tem, que nem a MySight, ela serve para miopias, mas astigmatismo muito baixo. Não adianta, se a criança tem um astigmatismo mais alto, ela não corrige. A Stylist a gente consegue corrigir o astigmatismo e consegue corrigir a miopia, desde que ambos associados cheguem até 10 graus. Acima disso também a gente não consegue, Mas já é um avanço incrível, Sim, 10 graus a gente já tem miopias. Já tem, mas é um avanço muito grande para ajudar, Sim, e aí você faz o acompanhamento, mas tem que ser um acompanhamento certo. A gente dilata a criança, faz exame para ver o comprimento do olho, se esse comprimento está aumentando e não só o grau está aumentando. A gente faz a refração dilatada e depois tem que ver com 3 meses, com 6 meses, não é uma isso, bem de perto, para ter certeza que não está evoluindo. Hoje mesmo eu peguei uma criança no consultório, começou com 2,5 graus, com um ano 3,5, mais outro ano 4,5 e agora com 5. Então, quantos anos, mãe? 7 anos. Imagina quando chegar com 21 anos, vai ser aquelas altas míope, Então, o Stylist é um óculos que na área central ele tem o grau correto para longe e na periferia ele tem microlentes de defocus. Então, a criança vai enxergar bem nessa região. E às vezes ela tem até um pouquinho de dificuldade para se adaptar com esse óculos, que acaba se adaptando. Mas a indústria hoje
tem desenvolvido tecnologias que vão punir a retina no fundo do olho para evitar que ela se exercite e não cresça. E assim, o que eu percebo é que não adianta, por mais que a gente fale para os pais, o ritmo de vida é uma coisa que não se controla mais, né? As telas, elas estão cada vez mais presentes na vida, os pais trabalham, então eu acho que vai ser cada vez mais comum aparecer esses casos para vocês no consultório, né? A previsão dentro da medicina é que em 2050 a população vai ter 50% de míopes. É muita coisa, né? Mas, Rose, eu vi pacientes esses dias que vieram aqui, que são estudantes de medicina, eles não têm livro mais. Que eu ia na biblioteca, eu também, e pegava livro e estudava com livro. Hoje é tudo em tablet eles fazem. Eles têm que baixar o livro e estudar em tablet. Isso é terrível, né? E a gente se vê em situações, inclusive comigo. Foi ontem, hoje, né? Não, foi ontem à tardinha. Que eu expliquei para uma paciente, eu falei, olha, a senhora hoje não precisa mais de óculos para longe e nem para perto, porque eu fiz uma monovisão. A senhora pode precisar de uma adicional para letras pequenininhas, como por exemplo, enfiar uma linha na agulha, lista telefônica, bula de remédio. Ela falou, doutora, não se lê mais lista telefônica. Para você ver, não tem mais lista telefônica. Então, a modernidade, ela foi boa para algumas coisas, mas ela também prejudicou muitas outras coisas, né? E aí muita gente pergunta quando vem para consulta, mas aí eu não posso mais usar, né, celular, computador, como que eu vou fazer? Não tem como, né? Que nem você está falando. Hoje não consegue mais, né? Não tem como ficar sem, mas é muito importante que tem que dar intervalos. Esse é o maior problema, porque a pessoa pega, vai assistir filme, vai assistir série, vai trabalhar e fica assim 4, 5 horas seguidas. Então é isso que a gente pede. Primeiro, criança tentar evitar o máximo possível. Mas quem já trabalha e estuda com isso tem que parar e olhar para o horizonte, fecha o olho e dar intervalos. E mais importante de tudo, piscar o olho. A gente tem feito piscadas incompletas e hoje foram-se criados exames até para verificar como que as pessoas estão piscando, porque isso tem gerado a síndrome do olho seco. E uma coisa vai puxando a outra. E não é só o piscar incompleto, é a quantidade de piscada também que você diminui. Que diminui. E uma outra pergunta, a gente sabe que tem a cirurgia, né, tem a retirada dos óculos. Essas crianças que elas vêm com essa miopia que você faz o mais 7, essas crianças, quando elas entrarem numa idade de 18, 19 anos, elas poderiam fazer uma cirurgia refrativa para tirar o óculos? Normalmente a gente espera até os 21, né? Depende aí de cada caso. Se tem, que nem falou, anisometropia, diferença de um olho para o outro, mas se tá tudo bem, é uma miopia que foi controlada, que está usando óculos, mas a gente espera até os 21, porque o olho ainda pode crescer até os 21 anos. Né? Então, o ideal é a gente esperar o completo crescimento do olho para a gente operar o grau certo. Agora, a criança, isso até crianças menores, esses dias mesmo, operamos uma de 6 anos, que não tem grau no olho, tem um grau muito alto no outro olho, não adianta você passar o óculos, ela não vai conseguir usar esse óculos. Então a gente tem que trazer, né, para a melhor visão possível esse olho, para compensar com o outro, para depois a gente fazer ele desenvolver. Então aí nesses casos a gente opera antes. E quando é um paciente já com 18, 19 anos que chegou, que também tem uma miopia, que não tem uma alta miopia, quais são os tratamentos? Desde o básico até o cirúrgico? Veja bem, a Juliana tinha 17 anos quando eu operei a miopia dela, porque no olho ela tinha meio grau e no outro olho ela tinha, na época, acho que 8 graus. Então a criança não consegue usar óculos, vai para a lente de contato. E se a criança é pequenininha, o uso da lente de contato é complicado. Então é a única situação que eu opero antes dos 21 anos de idade. Eu prefiro esperar. Tem médicos que operam com 18 anos, mas eu prefiro esperar os 21 anos. Bom, agora eu peguei uma criança de 3 anos e que essa miopia veio crescendo e chegou a 14 graus. Eu não posso fazer um laser nesse olho
porque a córnea não vai ter tecido suficiente para operar 14 graus. Então aí existem as lentes fásicas que você coloca dentro do olho e é diferente da catarata. Que são as lentes para altas miopias, a fásica. Isso. Ela corrige miopias mais baixas também, não são feitas só para as altas miopias. Então tem um paciente, eu tenho mesmo uma paciente de 8 graus, que 8 graus a gente consegue operar no laser, mas a córnea dela é fina, então não tem como fazer laser. Então nessa paciente a gente pode pensar em colocar uma lente fásica para ela se livrar do óculos. Então tem alguns pacientes que não podem ser submetidos ao laser, se a córnea for muito fina ou paciente que tem alguma alteração, né, de ectasia, que seja ceratocone, alguma outra ectasia. Então esses pacientes não podem ser submetidos ao laser. Ah, então eu não posso operar? Existe. Então existe a lente fásica e existe o anel, né? Tem o anel de Ferrara e tem o anel novo, né, mãe? Que é o HM. Essa paciente de 14 graus, você optou por fazer a lente fásica. E aí vai depender do caso, né? Se eu tenho um paciente que tem uma miopia alta, de 14 graus, ou de 12 graus. Eu operei uma paciente que tinha 12 graus e 75 e ela não tinha câmara anterior passível de se colocar lente fásica. O que é isso? A lente vai ficar dentro do olho, então ela tem que ter o espaço para caber ali dentro, que é de 3,0 milímetros. Se isso for menor do que os 3 milímetros, eu não posso botar lente. Então saiu agora um anel chamado anel de HM. Esse novo. Mais miopia. Então você põe esse anel e complementa isso com laser. Porque o anel é colocado numa zona de 6 milímetros e aí você tem o espaço para fazer o laser ali dentro. Mas agora vamos para outro caso. Eu tenho um paciente com 16 graus de miopia, com uma curva de ceratocone alta, estável, 38 anos, não tem mais evolução de ceratocone e ele quer ficar livre do óculos, ter uma qualidade de vida melhor para ir para uma praia. Eu posso usar o HM nesse paciente sozinho com laser? Não, porque eu não posso afinar uma córnea de um paciente com ceratocone, porque aí eu estou dando gatilho para o ceratocone evoluir. Mas eu posso botar um anel de 320 na zona óptica de 5 milímetros, que se ele tem a curva alta, ele corrige tudo, ou quase tudo. E se essa miopia é mais alta do que aquilo que o anel me permite, eu posso associar aquele anel com o HM. E aí eu alcanço o grau mais alto. A gente percebe que está evoluindo tanto a oftalmologia que hoje cada vez mais vocês estão conseguindo trazer uma qualidade de vida para os pacientes, né? Com as lentes, essas lentes novas estão chegando. Então assim, a oftalmologia ela tem evoluído muito, né? Mas isso é muito importante falar, porque às vezes vai no médico e fala, não dá, sabe? Seu grau não dá. Essa semana que a gente operou uma paciente, ela passou em vários oftalmologistas, não dá, não tem o que fazer, e que ela tinha que se conformar com isso. Até que ela chegou aqui na gente e a gente colocou a lente fásica. Mesmo a lente fásica, isso foi conversado com ela. O grau dela é tão alto, que provavelmente ainda vai sobrar um pouco de miopia. Vai sobrar uns 3 graus de miopia. Mas a gente consegue fazer o laser daí em cima, né, da córnea dela para diminuir isso aí e ela ficar livre do óculos. Mas, meu Deus, a pessoa que tem uma miopia muito alta, se você já baixar para 3, já é uma maravilha, né? Porque essa paciente tem 23 graus de miopia. Meu Deus! E essa lente, há algum tempo atrás, existia no Brasil, porque eu já tirei paciente com 24 graus de miopia com uma lente fásica. Mas agora no Brasil a importação só está permitida até 20 dioptrias. Então vocês têm que pôr 20 e reduzir isso com laser. Só que quando você faz o exame de uma pessoa que tem 2 graus de miopia e você pergunta lá, qual é melhor, aqui ou ali? Se você aumentar 1 grau, o paciente percebe essa diferença. Mas se o paciente tem 23 graus, ele não consegue diferenciar isso.
Então, muitas vezes, aquele 23 graus, quando você corrige 20, sobra 1,25. E aí ele não quer fazer mais nada. Tá maravilhoso. Ele já está feliz da vida com aquilo. Bom, você não ficou feliz com esse resultado ainda, eu posso fazer o laser na córnea, porque o laser corrige 1, 2 graus, 3 graus com facilidade. Mas isso é importante, porque às vezes pensar, só existe essa técnica ou só aquela técnica, hoje não. Muitas. Hoje dá para misturar várias técnicas para tentar. É o que eu percebo aqui quando eu acompanho, vocês misturam várias técnicas. Eu falo que é personalizado. Isso, não adianta eu falar assim, pra mim foi isso, não vai. Não, pra mim é uma coisa, vocês conseguem atender cada paciente caso a caso, sendo personalizado. Cada um tem a sua correção ideal. Mas eu acho que o legal de tudo isso é que traz uma qualidade de vida, porque quem quer abandonar um óculos, quem quer ter uma qualidade, né, de enxergar, hoje já é possível, já é um sonho que é possível, né? E o que eu tenho visto hoje no consultório, pacientes que eu operei de 15, 20 anos atrás, onde só existia anel de 160, eram 2 anéisinhos que a gente colocava, aliás, e eles corrigiam um X de ceratocone. E às vezes sobrava o residual e eu tinha que ficar botando lente de contato. Agora, esse anel HM eu coloco em cima. Então, uma pessoa que fez lá atrás com 260, ela pode botar HM em redor daquele de 160 e recuperar melhor a visão que o anel não conseguia corrigir. É uma esperança, porque assim, a gente percebe os relatos das pessoas, é tão importante a gente poder enxergar e a gente não ser limitado na vida da gente, porque a visão, se você não tem uma visão, você é limitada no seu trabalho, na sua vida. Então, assim, a qualidade de vida que traz é maravilhosa, né? E é importante falar também, porque a gente está falando de miopia, e todo mundo pensa em cirurgia refrativa, pensa em miopia. Que é como falar em míope, às vezes tem outras coisas e fala que é míope. Mas a cirurgia laser, que é o que a gente está falando agora, né, dos erros refracionais, não corrige só a miopia. Ele corrige astigmatismo, ele corrige hipermetropia e ele corrige a presbiopia. Que eu sou prova porque eu fiz a presbiopia, é maravilhoso. É importante mostrar o seguinte, a hipermetropia, ela não deve ser corrigida com o PRK, porque o PRK faz uma correção transitória só. Você opera, o paciente fica bem e logo ele vai perder esse efeito. Então, na hipermetropia, você tem que fazer o LASIK ou o SBK. Mas ainda se faz PRK? Sim. Se faz ainda? Porque a gente vê o muito de LASIK hoje, né? Porque o LASIK hoje, ele solicita o uso de 2 lasers. Que é o Fento e o Excimer. Que é o que a gente chama de SBK. O LASIK sem lâmina, o risco dele era maior. Então, muitas cidades preferiam fazer só o PRK, por causa dos riscos do corte. Para se fazer o corte com microcerátomo, o médico tinha que ter uma experiência muito grande. Na mão, né? Também, né? Na mão, muito... Então, o PRK tinha menos complicações na mão de quem não sabia fazer o microcerátomo do que fazer com ele. Mas agora, com o Fento II, essa é a cirurgia mais efetuada. E na hipermetropia não adianta fazer PRK, que você perde o efeito muito rápido. Assim como a presbiopia. É maravilhoso, né? Saber que a gente pode voltar a ter qualidade de vida. Nós vamos voltar a conversar muito, porque tem muito assunto. Vocês estão sempre muito atualizadas, sempre com novidades. Mas eu queria que vocês deixassem um recado para quem está assistindo da importância, né, do oftalmologista, da importância de cuidar da visão. Eu queria que a doutora Flávia deixasse, depois a doutora Edna, um recadinho para quem está assistindo, assim, que você observa no seu dia a dia, que seria diferente se a pessoa se atentasse. Não, o importante é fazer acompanhamento anual, né? Todo mundo às vezes esquece isso e só vai na hora que tá ruim, né?
Às vezes é só um óculos mesmo e vai corrigir, mas muitas vezes a pessoa vai deixando, a hora que chega, principalmente os ceratocones, chega tão avançado que já é tarde demais. Que já é tarde demais. Então não pode deixar, tem que fazer acompanhamento anual, desde pequeno. Faz o teste, né, do olhinho no hospital, depois com 1 ano a gente pede para fazer nova consulta, depois a gente pede entre 4 e 5 anos, mas depois tem que manter o acompanhamento anual. Quanto antes a gente diagnosticar qualquer alteração, mais fácil é o tratamento. Eu acho que o teste do olhinho hoje é obrigatório. Acho que é obrigatório. Então, ali você já vê o fundo de olho e vê se tem catarata ou não. Graças a Deus isso foi incorporado na rotina das maternidades. Mas aos 4 anos não deixem de levar seus filhos ao oftalmologista. Porque se ele tiver o problema em um olho só, se você for levar aos 8, 10 anos de idade, às vezes você não consegue recuperar essa visão. E eu acho que o mais importante de tudo, criança até 2 anos de idade nem passivamente deve olhar para celular. De 2 a 4, 5 anos de idade, no máximo 1 hora por dia. E até 10 anos de idade, 12 anos, 2 horas. É um trabalho da mãe ali, mas que tem que tentar, né? Mas como que faziam quando não existia celular? Não tinha, né? Se vivia, não educava, se vivia, por que não? E com mais filhos antigamente. E com mais filhos, então tem que fazer um sacrifício mesmo, já que teve o filho, porque é para o benefício do filho, né? Sim. E esses malefícios não estão só nos olhos. Eu assisti uma palestra do Dr. Augusto Cury, que toda mãe deveria escutar sobre aquilo. Os problemas emocionais que isso tem trazido nos nossos adolescentes. Eles ficam assim. As crianças não sabem mais raciocinar na adolescência. Você manda ler um texto, eles não sabem interpretar um texto. Você manda fazer um troco num supermercado, eles não sabem fazer o troco. Você manda fazer uma multiplicação, eles não sabem multiplicar. Não socializam. Não socializam, sabem conversar só através de uma tela. Não sabem escrever. Quando não sabe escrever. E o que eu fiquei assustada, Rose, eu operei um rapaz que estava no 4º ano de Direito. E quando eu termino, eu tenho um reloginho, eu mando olhar a hora para testar a visão no ato cirúrgico. E ele não me respondia. Eu falei, você não está enxergando? Estou, doutora, mas eu não sei olhar a hora. Porque só olha o digital do celular, né? E aí eu estou com uma amiga, colega, minha amiga, que a filha está fazendo último ano de medicina e a mãe falou assim comigo, mas minha filha também não sabe olhar. Meu Deus, é muito mais grave do que a gente imagina. É muito mais grave do que o que a gente imagina. Então os pais têm que ficar atentos a isso, né? Porque essa geração, ela está habituada, vai olhar a hora do celular. O telefone está gravado ali, não sei se é isso, vai olhar no Google. E elas não pesquisam, não buscam e não complementam o intelecto para fazer o raciocínio, né? Então fica aí um recado, né? Exatamente. Obrigada, foi um prazer conversar com vocês. Olha, só seguir o canal do Almodincast, tá? Sempre tem entrevistas incríveis. Então segue lá para estar sempre assistindo as doutoras, os doutores, Mater Baby, Provisão, né? Sempre trazendo aí o que há de mais avançado na medicina. Obrigada, viu? Foi um prazer.